Alô, alô? Teste de som? Tá gravando? Som, tudo certo? Seu Jerônimo, tudo bem se eu der esse primeiro depoimento? Pode sim, meu jovem. Eu até prefiro, sabe? Tô bem Beleza, cansado. Então. Enquadra aqui nele. Que tudo, sempre quis aparecer Aqui na TV. nele. Vai pro YouTube também? Prefere que eu fique perto da câmera ou é melhor aqui dentro da caixa? Não, por mim, Certo. tanto faz. O que Câmera for melhor foi? pra vocês, gente. Prepara a claquete. Eu tô pronto. Ação. Oi, eu sou o Maué, um pinguim de Magalhães, nascido na... acho que é a Argentina que vocês falam, né? Pra mim não tem essa, sabe? Hoje vou contar um pouco da minha história e como cheguei aqui no LEC, o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR Litoral. Mas vamos começar do começo, então. Essas são as doutoras do LEC que me resgataram. Podemos ir? Vou deixar elas contarem pra vocês um pouco o que aconteceu. O pessoal tá na praia, encontra algum animal, liga pra gente e a gente vai fazer o resgate. Olha lá, foi esse divo aí, hein? Ele me encontrou, Tudo bem? ligou pro LEC e simplesmente O pinguinzinho tá salvou ali? minha vida. O pinguim tá ali? Onde tá? Valeu, tá vivo? Ô, valeu, obrigada, viu, pelo acionamento. Valeu, brigadão. É o pessoal da pesca mesmo, eles são bem parceiros nossos, eles sempre ajudam a gente. Ah, aqui o pinguim, ó. Tá aqui na água ainda, ó, eles não mexeram. Então o pinguim tá ali na linha da água, o que é perigoso, né? Porque o animal tá tão fraquinho que às vezes acaba se afogando. Então a gente vai priorizar de pegar rapidamente esse animal, tá? A gente vai Certo. bem rapidinho. Eu não me sinto muito confortável vendo essas imagens. Talvez esse tenha sido o momento mais difícil da minha vida. Por um outro lado, eu acredito que também foi o mais importante. Foi assim que eu cheguei aqui no LEC, recebi os primeiros cuidados. E que cuidados, hein? Foram vários procedimentos, com muito carinho. Depois que os remedinhos fazem efeito, que a minha temperatura corporal volta ao normal, me deu um soninho. Isso me fez lembrar de como eu cheguei aqui. Para contar essa história, vamos voltar para o início de tudo e mergulhar de volta para o oceano. Tão grande quanto o mar é a sua importância para o mundo. Infelizmente, muitas dessas vidas e ecossistemas correm um risco gigantesco por conta do monte de lixo que os humanos jogam nos oceanos. Eu mesma sou uma vítima disso. Estava com meu bando, seguindo nossa rota, quando um objeto estranho me chamou a atenção. Fui investigar, achando que era uma comida diferente. E quando vi, o bando já tinha seguido e eu fiquei para trás sozinho.
Daqui, vocês já sabem o que aconteceu. Eu vim parar na UFPR, a universidade mais antiga do Brasil. Mas não estamos em Curitiba, naquele grande prédio histórico no centro da cidade. Nossa história se passa no litoral, no campus de Pontal do Sul, onde está localizado o Laboratório de Ecologia e Conservação, um grande programa de extensão e pesquisa da UFPR. O LEC realiza pesquisas voltadas para o conhecimento da megafauna marinha da região, além de avaliar suas relações ecológicas e as principais ameaças à conservação desses sentinelas ambientais, que somos nós, é claro. O programa se destaca nos estudos ecológicos e na aplicação de esforços para o planejamento ambiental, promovendo também a integração entre atores sociais e gestores em prol da conservação costeira e marinha. Mas um bom projeto depende fortemente de parcerias e colaborações. Essas parcerias aqui no LEC vão desde aqueles que financiam o trabalho até as comunidades locais, que ajudam a acionar a equipe sempre que um animal é encontrado nas praias, como aconteceu comigo. Essas colaborações são essenciais para que a equipe do LEC possa atender rapidamente os animais, sejam eles feridos ou mortos. Afinal, os animais que são encontrados trazem informações valiosas sobre a saúde do ecossistema. E esse dia aí que vocês estão vendo foi quando eu concluí os primeiros cuidados e continuei a reabilitação, conhecendo meus novos companheiros de recuperação. Outros pinguins que já tinham sido resgatados pelo pessoal do LEC e que agora vão formar junto comigo um novo bando. E aí, gente, prazer, eu sou o Maué. Prazer, sou o Lui. Que coisa linda estar aqui com vocês. Só esse mar que eu achei meio pequeno, mas não importa. Olha só, gente nova no pedaço e ninguém me avisou. Então, eu não gosto de parecer grossa não, mas estou faz 3 semanas aqui e os novatos sempre chegam fazendo muito barulho. Pra mim isso pesa, viu? Já estava gravando? Eu, Pinga, é quem está mais tempo aqui. Depois veio o Lui, que é bem quieto e na dele, às vezes até demais. Agora tem esses 2 novatos, o senhor e o jovem ali. Maué. Fico preocupada se eles vão se empenhar em construir uma relação com o bando. Vamos ver como vai ser isso. Podemos sair agora, doutora? Foi quase. Tem que treinar mais, Mauézinho. Achei que ia de primeira. Espera que eu tô devagar. Ei, espera, segura essa porta, ei! Palhaçada me deixarem aqui enquanto o pessoal tá aí nadando. Mas eu tô entendendo. Acho que vão me levar para aquela salinha. Adivinha para onde eu tô indo? Pra salinha. Eu já sabia, claro. Só não quero ouvir sermão depois da pesagem. Bom, o caso específico desse pinguim, então, ele chegou com um nylon na cavidade oral, um pedaço de fio. A gente fez a radiografia para... Ei, que papo é esse de radiografia? Estranho, mas infelizmente tinha um anzol na ponta desse nylon. Anzol? A gente fez o procedimento a cirurgia para tentar retirar esse corpo estranho. Não quero ninguém me cortando no meio. Veio óbito durante o procedimento, né, devido à debilidade crônica. Coitadinho. Tinha movimento do esôfago por conta da fisga do anzol. E o que isso tudo tem a ver comigo, hein? É muito comum esses animais ingerirem ou petrechos de Nem me pesca fale. ou resíduos Tem sólidos. quase mais lixo, lixo do né, que tem água. nos oceanos. E a tua sorte, cara, é que você não tem um anzol desse no estômago, né? Sorte mesmo, porque a quantidade de pinguins que eu já vi se perdendo por causa dessas coisas não tá escrito. Mas e agora? Tudo certo com a minha boca? Ei, posso dar uma palavrinha? O pessoal do LEC se empenha muito em educar a sociedade sobre as espécies que habitam a costa, principalmente em como agir quando encontram um pinguim. As pessoas não devem levá-los para casa ou alimentá-los, mas sim comunicar rapidamente à universidade ou às autoridades competentes. Um dos doutores também me explicou que, embora todo mundo ache muito fofo ser um pinguim, são poucos os que realmente entendem a gravidade da situação que nos encontramos. Muitos dos nossos parentes que dependem das condições climáticas dos polos para sobreviver estão correndo risco gravíssimo por conta do aquecimento global gerado pelos humanos. Mas aqui, com os profissionais do LEC, tivemos a sorte de ser super bem tratados e preparados para retornar ao mar. Aqui, eles sempre falam da importância de garantir a segurança alimentar,
não apenas para os humanos, mas também para as espécies marinhas. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? A hora da alimentação. Aqui, cada um tem uma dieta super balanceada, se bem que uns e outros acabam se passando às vezes. Seu Jerônimo que o diga. Oba, oba! Hora da comida! Chega mais, pessoal! Ufa, eu tava morrendo de fome. Ficar grande. Opa, não deixa a Pinga ver que eu derrubei o peixe, senão ela vai me julgar. Tá bem, Lui, fica entre nós. Todo mundo tá recebendo porções iguais, né? Deixa eu ver. Esse tem uma lesão na boca que a gente tem que dar uma ajuda pra ele comer, devido a essa lesão que ele tá aqui do ladinho. Que nada, é só machucadinho. Manda esse peixe pra cá. Já se passaram mais 3 semanas e só 2 pinguins chegaram. Fico pensando se de fato vamos conseguir reunir gente suficiente para compor um novo bando. Depois de comer, dá uma leseira, hein, Maué? Eita! De onde surgiu esse pessoal? Como eles vieram parar aqui assim do nada, hein? Pois é, Jerônimo, é justamente isso que tá me deixando com a pulga atrás do bico. É muito estranho, porque eles não falam nada, não interagem, mas sempre que eu chego perto, eles vêm perto também. Ei, você aí, sabe explicar pra nós esse comportamento estranho dos camaradas que estão dentro desse círculo branco? Eu devo estar imaginando coisas, não é possível. Eles se parecem tanto com a gente. E tem um ali que até me imita meus movimentos. Tô com a impressão que eles são de outro bando que estão só esperando uma oportunidade para vir aqui roubar nosso peixe. Não quero papo com essa galera do outro lado de jeito nenhum. Alguém fala pra eles que aquilo é um espelho? Como somos uma espécie que vive em bando, o pessoal do leque coloca ele ali pra gente amenizar um pouco a sensação de que estamos solitários num cativeiro longe do mar. Seu Jerônimo, Diga, Mauel, o que foi? você tem vontade de reencontrar sua família? Como assim, Maué? Já reencontrei minha família. Ele está bem aqui. Quer dizer que o nosso bando agora é a minha família? É só com um grupo forte que a gente pode se jogar no mar. E pra mim, quando o grupo é forte como o nosso, é forte de verdade, ele vira família. Eu, você, Lui, Pinga e até aqueles 2 estranhos do lado de lá. Que foi, Maué? Não, nada não. Só fiquei um pouco emocionado em perceber que eu não preciso mais me sentir sozinho. Afinal, eu já reencontrei a minha família. E aí, galerinha? Quem tá animado pra voltar pro mar? Só quero encontrar meus parentes de novo. Ai, ai. Sobre a relação de Maué e Jerônimo com o bando, agora posso afirmar que não tenho mais preocupações. Eles estão totalmente integrados. Estamos progredindo bem enquanto grupo. Eu diria uns 65%. Estamos fortes, mas ainda precisamos nos preparar mais. Voltar sozinhos para o oceano não vai ser tão fácil assim. Lá no mar aberto, não vamos ter peixe disponível igual temos aqui. Lá vamos ter que lutar pelo nosso alimento e nos manter unidos com o bando. Maué, tá me ouvindo? Presta atenção. Desculpa, Pinga, eu tava hipermeabilizando as penas aqui. Galera, é pra focar. Foca o quê? A gente é pinguim. Isso, fica todo mundo junto. Temos que praticar nosso nado sincronizado. Ei, Maué, sai pra lá com essa asa grande aí, cara. Desculpa, seu Jerônimo. Eu ainda não me acostumei com esse mar pequenininho do leque. Quero meu oceano logo. Agora todo mundo pra direita. Bora, Lui, pra direita. Eu falei 65%, porque os outros 35% dependem muito ainda da recuperação integral da patinha do Maué. O bom é que a equipe do leque tá super empenhada nisso. Essa é a minha última bateria de exame, certo? Ai, doutora, sabe que eu não gosto muito dessa parte, né? Bom, mas fazer o quê? E aí, tô muito gordo?
Já ganhou 50 gramas dele hoje. Pois é, tenho que me exercitar mais mesmo. O conforto do leque me deixou meio acomodado, sabe? Ah, e agora? Qual que é o próximo? Ah, não. O termômetro não. Termômetro não, não, não. Ei, tira isso daí. Nesses dias que se passaram, a equipe do Leque resgatou mais pinguins para compor nosso bando. Recebemos de asas abertas a Enedina, o Lattes, a Pati, a Regi e a Camila. Inclusive, essas últimas 3 têm uma sintonia incrível. Posso falar? Como é bonito ver esse bando feliz, saudável e crescendo. É uma sensação muito doida me despedir desse lugar que durante esse tempo foi meu lar. Apesar de não aguentar de ansiedade para voltar pro mar, que é a minha verdadeira casa, eu nunca vou esquecer os momentos que vivi aqui. O carinho e cuidado do Fábio, o astral e o sorriso da Camila, a determinação das doutoras que me resgataram, a paciência do pessoal da alimentação, o trabalho de todos os pesquisadores, estudantes, professores, técnicos. Viva a universidade pública! A UFPR tem trabalhado com a fauna marinha desde 1983. Antes, este lugar era apenas uma casinha de madeira, onde estudantes e colaboradores voluntários se reuniam para realizar um trabalho que era a semente de um sonho. Com o apoio do IBAMA e da Petrobras, em 2015 esse sonho virou realidade e a casinha se transformou no Centro de Reabilitação da Fauna Marinha. E cá estou eu e meus colegas, beneficiados por tudo isso. E olha que essa é só uma das histórias incríveis que eu vi por aqui, viu? E sabe qual é um outro sonho que eu vou realizar? O nosso grupo vai ser transmitido em rede nacional, comentado pela maior figura de comunicação matinal do Brasil. Qual o nome mesmo, seu Jerônimo? Louro José. Sou muito fã dele. 9 pinguins de Magalhães vão ser devolvidos ao mar, lá no Paraná. Eles são da Patagônia. Olha lá, eles vão soltar nesse momento. Todo mundo junto, como a gente preparou. Gente, vamos. Galera, que delícia. Bora, galera. Todo mundo. Bora, Não, mas na verdade, acho que é melhor a Pinga assumir a liderança. Falou que queria ser o líder, mas chegou na hora e amarelou, hein? Sabia. Olha a água. Eu vou aproveitar. Ai, deixa eu pular aqui. Eu tava com saudade. Que saudade, que delícia! Atenção, pinguizada! Hoje é o grande dia! Ui.
Hoje, eu posso dizer que saio daqui com uma nova compreensão sobre a importância do trabalho do LEC e como todos, juntos, podem proteger o oceano e a vida que nele habita. Momentos como esse, de retorno ao mar e de atendimento às nossas criaturas marinhas, só são possíveis graças ao esforço contínuo e coletivo. Cada cidadão e cada pessoa podem contribuir para fazer história e ciência. A destruição ou a manutenção de um oceano saudável e limpo é uma responsabilidade de todos nós. É uma relação de afeto e cumplicidade entre as espécies, algo que nos faz lembrar que fazemos todos parte de uma grande família que se chama Planeta Terra.